Boa noite. Hoje nós iremos conhecer mais um sinal de pontuação, que são as aspas. As aspas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de texto, sendo que uma serve para abrir e a outra para fechar o discurso. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Então, as aspas é aquele sinalzinho gráfico que a gente utiliza para abrir e fechar um discurso, para destacar uma palavra, para a gente usar em citações diretas, para a gente, quando a gente quiser fazer uso de palavras estrangeiras, o uso de palavras criadas pela gente mesmo que não está no dicionário, por gírias. Então, essas palavras que a gente utiliza, a gente coloca as aspas. A gente vai conhecer. Tipos de aspas. Aspas simples. Utilizamos esse tipo quando as aspas dupla já está sendo utilizada. Por exemplo, a menina estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese sobre o tema polêmico do aborto. Então, essa aspa simples, ela é utilizada quando já houver a aspas dupla. Como é o caso desse exemplo. Para não utilizar de novo, a gente utiliza essa mais simples, que é só um sinal gráfico para abrir e o outro para fechar. E as aspas duplas, empregadas no discurso direto para enfatizar algo no texto ou citar alguma obra. Por exemplo, Manuela preferiu dizer logo o que estava pensando. Não gosto mais do curso. Então, já as aspas duplas é a que mais a gente utiliza, que é como aqui está no exemplo de um discurso direto, né? Utilizou os dois pontos e depois as aspas. Quando a gente for falar a fala de algum personagem ou de alguma pessoa que a gente quiser contar, né? Que a gente utiliza os dois pontos, como já foi falado, e as aspas antes de fazer essa fala. Quando usar as aspas? Enfatizar discursos. Para enfatizar palavras ou expressões, utiliza-se as aspas. Por exemplo, que Deus é esse? Outro caso da utilização das aspas é quando o locutor pretende ironizar algo. Por exemplo, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito que você fez. Então, aqui a gente vê dois exemplos, né, do uso das aspas, que é para enfatizar uma palavra ou uma expressão, como é o caso aí, que Deus é esse? A gente quis destacar essa palavra Deus, a palavra Deus a gente utilizou as aspas. Pode ser uma expressão ou uma frase assim, em meio a um texto que a gente quer destacar e a gente vai lá e coloca as aspas. E muito utilizada também, que eu costumo usar muito no uso da ironia, como é o caso que a mãe falou depois de achar o vaso quebrado, né? Muito bonito o que você fez. Quer dizer, ao contrário, né? Que não foi nada bonito, nada bom. Eu utilizo muito isso. Às vezes até na fala oral mesmo, conversando com amigos, tal, eu falo, uso o uso da palavra irônica e já mexo os meus dedinhos com o símbolo de 2, para lembrar das aspas. Já é uma mania que eu peguei. Citações diretas. Empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor, utiliza-se as aspas antes e após o discurso. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Note que as aspas vêm identificar as palavras proferidas pelo presidente. Quando as citações diretas são escritas por meio digital, podemos acrescentar o itálico. Então, para a gente que faz artigos, trabalhos, textos, ela é muito importante as aspas, porque a gente vai colocar ela quando formos fazer citações, que já é para representar que o autor falou tal coisa, então com as palavras do autor mesmo, a gente não vai mudar nada, a gente vai lá e coloca as aspas, né? Estrangeirismo. O estrangeirismo, também chamado de neologismo estrangeiro, é o uso muito frequente de palavras estrangeiras que, por vezes, são acrescidas ao dicionário dependendo do uso. Por exemplo, show, chat, web, dentre outros. Geralmente, quando usamos palavras estrangeiras no texto, devemos colocar as aspas ou quando digitamos no computador, o itálico, por exemplo. Esperamos o feedback da professora. Então, aqui é quando a gente for fazer uso de palavras estrangeiras, que não tem no nosso dicionário, né? Que não tá por aqui, que é como show, chat, web, são palavras novas, que são estrangeiras. Então, quando a gente for fazer textos e utilizar essas palavras, a gente coloca as aspas. E no computador a gente pode colocar o itálico também.
Neologismo. Quando a palavra é criada dentro de um texto, por exemplo, um conceito novo, ela aparece entre aspas, com o intuito de demonstrar que aquele termo foi criado, sendo, portanto, um vocábulo que ainda é inexistente nos dicionários. Por exemplo, essa noite vamos caetanar muito no show de Caetano Veloso. Então, o neologismo já é aquele uso que a gente faz de palavras que a gente cria, que não tem no nosso dicionário, que faz parte do nosso vocábulo mesmo, mas que ela não, digamos assim, palavras que não são da norma padrão, que a gente cria lá, faz o nosso uso. Como é o caso aí, essa noite vamos caetanar muito no show de Caetano Veloso. Então, a pessoa criou essa palavra caetanar, então, para justificar esse uso dessa palavra que foi criada, colocou as aspas. Gírias. Quando na produção textual são empregadas as expressões populares denominadas de gírias, utiliza-se as aspas. Por exemplo, a Cibele disse que não rolou as vendas de bilhetes. A expressão destacada significa, na linguagem denotativa, que não aconteceu. Então, sempre que a gente for colocar gírias, a gente utiliza as aspas para destacar, né, que é uma gíria aquilo dali. Como é o caso, não rolou. É uma gíria, dá para perceber, né? Não curtiu. Se você, a Cibele disse que a Maria não curtiu o show. Então, não curtiu é uma gíria. Então, a gente colocaria as aspas para destacar isso. Citar obras. Quando queremos citar no texto o nome de uma obra, artigo, dissertações, teses, capítulos de livro, filme, dentre outros, devemos utilizar as aspas e ainda o itálico. Por exemplo, a Gioconda é uma obra mais famosa de Leonardo da Vinci. O autor relata em seu artigo intitulado Memórias de um Soldado, Sua Vida durante a Guerra. Então, esse uso das aspas é para a gente, quando a gente for citar obras, filmes, artigos, que a gente vai lá e coloca as aspas. Como é o caso aí que a gente citou a obra de Leonardo da Vinci, a gente colocou entre aspas, e o artigo do autor, que é Memórias de um Soldado, e a gente coloca entre aspas, né? Para destacar. Fique atento. Uma das grandes dúvidas na utilização das aspas é referente ao uso antes ou depois do ponto final. Sendo assim, note que há duas maneiras de utilizar as aspas, a saber, o ponto final antes do fechamento das aspas quando a frase está completa. Sabemos que procuramos na vida a felicidade. Então, o ponto ele fica antes das aspas quando a gente percebe que a frase já está completa, que acabou, usa o ponto antes de fechá-las. O ponto final depois do fechamento das aspas quando o discurso não está completo. Sabemos que procuramos na vida a felicidade. Aí, como está entre parênteses e as reticências, tá? É como se você pegou uma citação e dá para perceber que não completou, né? A frase tem mais coisas por ali. Então, a gente utiliza o ponto depois de fechar as aspas. Além disso, as vírgulas não são colocadas dentro das aspas. Por exemplo, o discurso do presidente Lula da Silva enfatizou o tema do desenvolvimento sustentável. Aí, lembrando que, às vezes, a gente tem a mania de colocar a vírgula dentro das aspas, mas não. Sempre depois que fechar a aspas, se for necessário colocar a vírgula, coloca depois do fechamento. E obrigada a todos.